É o seguinte, há um estudo apresentado hoje por representantes desse setor da economia brasileira, da agroindústria. Esse estudo sugere um impacto de quase 6 bilhões de dólares em função do tarifaço de Donald Trump. Lembrando que o tarifaço está anunciado para 1º de agosto. Isso é uma projeção. Se essa alíquota de 50%, evidentemente, for mantida a partir dessa data. Confira. A estimativa obtida pela CNN aponta uma queda de 48% no valor total pago pelas exportações, o que representa uma perda de 5 bilhões e 800 milhões de dólares na receita dos exportadores do agronegócio aos Estados Unidos. Alguns dos maiores impactos serão sobre setores como o de obras em madeira e de suco de laranja. Nestes casos, de acordo com o estudo, a tarifa se tornaria impeditiva para o produtor brasileiro, levando a uma interrupção total das exportações para os Estados Unidos. As importações de carne do Brasil para os norte-americanos já tiveram uma queda de praticamente 70% no último trimestre. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Associação Nacional de Pecuaristas Americanos disse à CNN que apoia firmemente o plano de Trump de impor a taxa de 50%. Defendem, inclusive, a suspensão total da carne bovina importada do Brasil. Diante da proximidade com o prazo de 1º de agosto para o tarifaço, o governo brasileiro, parlamentares e empresários preparam uma última cartada que inclui uma nova carta da US Chamber of Commerce, maior entidade empresarial dos Estados Unidos, com um apelo para que as tarifas não passem a valer. Um anúncio de 7 bilhões de dólares em investimentos de multinacionais brasileiras nos Estados Unidos que já estavam em andamento ou planejados. E ainda a comitiva de senadores brasileiros para Washington no domingo, com uma série de pedidos de reuniões com políticos republicanos que têm acesso a Trump e que podem ajudar no convencimento de não taxar o Brasil. Caio, há uma grande dificuldade nesse contexto todo, que é tentar separar, evidentemente, aqueles aspectos que são claramente aspectos comerciais, onde há uma grande, longa tradição de conversas, brigas ou não, mas há alguma coisa ali estabelecida, institucionalizada, digamos assim. Agora, o que parece decisivo são as negociações não institucionais, aquelas de cunho político. E aí o público todo olha para a agroindústria brasileira e o que sempre foi eleitoralmente falando, uma afinidade grande desse setor com Jair Bolsonaro, e se pergunta que capacidade tem a agroindústria brasileira de levar adiante em Washington negociações não institucionais. William, essa é um tema tremendo, porque devo dizer a você que antes disso acontecer, as coisas caminhavam muito bem, sabe, William? Nós vínhamos conversando com os nossos contrapartes de lá, e tínhamos posições comuns, por exemplo, em relação às ações que faríamos juntos contra o Green Deal europeu. As coisas caminhavam nessa linha, independentemente de ações de governo. O que acontece é que quando as coisas começam a mudar, a sensação que nós ficamos do setor privado é que, assim como o agricultor tem janela de plantio, janela de preparo do solo, e perde essa janela, assim também é na política. Nós perdemos uma janela e agora as coisas, obviamente, estão muito complicadas, há uma tensão no setor produtivo, o setor de carne já parou, já reduziu a produção, se antecipando ao problema de produzir e não tem para quem entregar. Então, a gente vive momentos tremendamente difíceis, William. É isso. William, está todo mundo tentando fazer essa conta, até bancos estrangeiros estão fazendo essa conta. Hoje eu tive acesso a um relatório do Morgan Stanley, chamando a atenção para um relatório que eles fazem sobre as economias da América Latina. O tema principal foi exatamente o impacto das tarifas aqui no Brasil. Então, há uma leitura de que o impacto direto, em termos de peso do PIB, ele tende a ser pequeno, mas o impacto indireto, com essa coisa sendo alastrada pela economia, desde os pequenos negócios, mas também alcançando os grandes, aí é que gera a grande dúvida. O setor de máquinas e equipamento, por exemplo,
já olha para uma perda de mais de 50 bilhões de reais a partir do segundo ano de uma tarifa mais alta, 50 bilhões de reais em perdas de investimentos. Porque, na medida em que você espreme o ambiente de negócios, por que vai se investir, ainda mais no setor de máquinas e equipamentos, que é um setor dinâmico, que demanda uma inovação e um avanço tecnológico consistente e permanente, ainda mais para atender a produção e a economia americana, que demanda a alta tecnologia. Então, se a gente olha assim, é 2% do PIB as exportações que o Brasil manda para os Estados Unidos. A gente pode pensar nesse tamanzinho, mas eu acho melhor a gente imaginar que o ambiente de negócio se contamina, que as decisões para o futuro sobre investimentos também. Um exemplo disso, por exemplo, é o café, que o Caio está acompanhando isso. O sujeito que deixa de vender o café esse ano vai plantar a mesma quantidade na próxima ou vai diminuir com medo de ter perdas? Então, não é uma conta fácil de fazer, até porque são hipóteses, a tarifa não está dada, a gente não sabe se é exatamente isso que vai dar, mas a contingência exige esse exercício. Está claro aí em Brasília, Daniel, em que medidas essa estratégia de 2 trilhos, aí tem um trilho que é a iniciativa privada e seus contatos com os seus parceiros nos Estados Unidos. E tem o trilho negociações institucionais estabelecidas. Está funcionando ou não está funcionando? E essa visita dos senadores tem um projeto, uma marca definida? Por parte do setor privado, há algumas iniciativas em curso. Há uma expectativa de que a US Chamber, que é a maior entidade empresarial dos Estados Unidos, faça um último apelo e ali tem a sua força, né? Existe ali uma expectativa de que o Fórum de CEOs, que são 12 lideranças empresariais de cada lado, 12 do Brasil, 12 dos Estados Unidos, divulgue ali um manifesto mostrando que as multinacionais brasileiras têm 7 bilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos em curso. E existe, obviamente, uma expectativa de que o governo brasileiro consiga ainda algum canal. Mas isso está muito difícil. Hoje, uma pessoa do setor privado me descrevia da seguinte forma, lembrando que teve Copa do Mundo de clubes de futebol lá nos Estados Unidos agora. Diz assim, olha, é como se a gente estivesse num jogo de mata-mata, o empate te desclassifica do campeonato, tudo mais constante, as tarifas entram em vigência em 1º de agosto, e o governo brasileiro está tocando de lado. São 30 minutos do segundo tempo, faltam 15 minutos ali, 9 dias para as tarifas entrarem em vigência, e estão tocando de lado. E aí você tem uma comitiva de senadores que vai desesperadamente, sequer sem muitas reuniões confirmadas, bater na porta de gabinetes do Capitólio ali, incluindo o Lindsey Graham. Eu dizia isso ontem, o Lindsey Graham acabou de dar uma entrevista na Fox News dizendo que quer esmagar as economias, entre aspas, que compram petróleo barato da Rússia. Mas pelo menos os senadores estão indo e estão procurando um movimento, estão se apresentando para o jogo. Caio, eu queria aproveitar esse momento suscitado aí pela intervenção do Daniel e perguntar, do teu ponto de vista, como representante desse setor da economia, como é que você está vendo o encaminhamento dessas tentativas? Eu estou falando agora do caso realmente da diplomacia e dos negociadores brasileiros junto aos Estados Unidos. William, isso é a coisa, para mim, a mais constrangedora, sabe? A gente tem uma equipe altamente preparada, a embaixadora do Brasil lá é muito preparada, ela teve tempo, ela conhece todos os canais e não chegou de última hora para bater na porta do terceiro nível e não ser recebida. Essa coisa, eu não consigo digerir essa coisa, assim como eu não consigo digerir a despreocupação que tudo ficou até agora. Nós estamos há alguns dias do que vai ser um desastre para o agro. E mais do que isso, é muito difícil discutir o que vem depois e que tipo de reação a gente pode ter. Como dizia a Thaís, quer dizer, o peso no PIB é pequeno, só que qualquer brincadeira ou um discurso de mau gosto dobra esse troço e dobra esse troço. E, na verdade, William, o café, um bom exemplo que a Thaís deu, o café. O café não é só exportação de 1/3 nosso para os Estados Unidos,
mas é a geração de empregos lá nos Estados Unidos, graças ao café brasileiro. Então, existe tudo isso ainda a rodar. Mas, para mim, vamos dizer assim, a gente vai ter que negociar, tem que buscar uma forma. De fato, os senadores foram para lá. Se você me perguntar se eu tenho detalhes de como eles estão preparados para isso, não tenho e não acho que há. Os grupos se revezam em comunicação, em conversas com parceiros nos Estados Unidos, que também, muitos deles, temem qualquer reação. Deixa eu contar um caso para você, William, que é interessante. Eu falei do café, te falar do etanol. Os americanos têm um problema todo ano de exportar, de dar solução para 7 bilhões de litros, porque não tem mercado. E porque eles não conseguem colocar no mercado americano, por falta de ação lá. Pois bem, Donald Trump definiu, e já definiu, os 7 bilhões aparecem em 2 anos, entre esse ano e o ano que vem, e resolve esse espaço da falta de mercado para o etanol americano. Nós temos uma opção de coisas para fazer junto com os Estados Unidos, William. Tudo, abrir mercado na Ásia, para produtos comuns. Ninguém vai conseguir atender demanda de alimentos e de energia renovável base, bioeconomia, se não tiver Brasil e Estados Unidos nisso. É inacreditável o que está acontecendo. O governo brasileiro está se preparando para o quê? William, de certa maneira, eu não sinto um plano muito claro, estratégico do governo brasileiro, senão ele já teria vindo à tona. A gente já tem aí, hoje é mais de 10 dias do anúncio do tarifaço e por enquanto é só reunião com empresários, me parece claro que isso é muito estimulado, essa inércia ou esse não indo com afinco para cima da Casa Branca, muito porque a ala política do governo entende que este movimento todo, primeiro, tem dado frutos de popularidade para o presidente Lula e, segundo, que é uma oportunidade, de fato, da gente dar uma guinada na política externa brasileira e fechar mesmo de vez o acordo e a aliança com o Sul Global, com a China, com a Rússia, elencar o BRICS como nosso grande parceiro comercial. Então, tem um componente ideológico, da diplomacia, tem um componente de popularidade, né? O presidente Lula vai para a reeleição ano que vem num cenário difícil, então esses dois componentes acabam contaminando a estratégia. Lourival, várias das pessoas com quem a gente tem conversado, dentro daquela regra jornalística consagrada, pela qual as pessoas pedem que o nome não seja revelado porque elas não estão autorizadas a discutir em público assuntos que são sensitivos e é disso que se trata. São várias as pessoas, as chamadas fontes de quem está atuando aqui e lá nas negociações, várias manifestaram que uma das principais questões que tem aparecido nos contatos com qualquer área americana é a China. É um sujeito oculto, digamos, com um peso enorme em tudo que está acontecendo no momento, em função de Trump, Jair Bolsonaro, tarifaço, Big Techs, a esse espectro da China. China e Rússia têm feito uma ofensiva de charme nos últimos dias, em vários setores. Setor de defesa, no agronegócio, mesmo no setor político. Está sendo feita uma escolha por nós? Uma associação de empresas, por exemplo, de armamentos brasileira, andou promovendo a venda de armas para a Rússia, né? De armas brasileiras para a Rússia. Acho que o empresariado brasileiro, e a gente tem o Caio demonstrando isso claramente com a consternação, o tom consternado que a gente vê na voz e na fisionomia dele, grande parte desse empresariado realmente não vê essa escolha como algo saudável, né? Por exemplo, quando o governo falou em impor retaliações, né, e o que é natural numa situação como essa, mas veja, o próprio agro brasileiro importa sementes altamente tecnológicas, implementos agrícolas, agroquímicos, fertilizantes,
que são importantes para a competitividade do agro brasileiro importa dos Estados Unidos, né? Se você impõe tarifas de importação de 50% sobre isso, você abre um outro problema para o agro brasileiro que dificultaria as exportações para a própria China, né? E para outros mercados, porque fazem parte da competitividade do agro brasileiro. Então, assim, a qualidade... Agora vamos falar de indústria. A indústria brasileira, um grande drive da excelência, da competitividade, daqueles setores da indústria brasileira que estão integrados às cadeias de valor e que são competitivos, é o mercado americano, porque é um mercado exigente de vários pontos de vista, de segurança, de qualidade, de durabilidade, de preço e assim por diante. Então, a China, por exemplo, praticamente não importa produtos industrializados do Brasil. Do ponto de vista da China, o Brasil é um fornecedor de commodities, o que é ótimo, nenhum problema em ser fornecedor de commodities, mas aquele caminho nosso, inclusive dentro do agro, de elevar o nosso valor agregado, ele não é certamente puxado pela China. Então, isso do ponto de vista geoeconômico. Agora, do ponto de vista geopolítico, desejar se alinhar a essas ditaduras que contestam a ordem internacional, que não aceitam a soberania nem os direitos humanos, seria catastrófico do ponto de vista dos nossos valores. É isso que eu mais ouço, assim, onde está a inteligência dessa escolha, William? Qual é o mapeamento da inteligência dessa escolha? De expor esse setor que conseguiu se colocar de forma competitiva no mercado, no principal mercado do mundo, e vai ser expulso dele. Caio, estou encerrando esse segmento. Eu tenho brevíssimo tempo e uma pergunta rápida para você. Você tem medo da reciprocidade? Não, medo não. Agora tem mais, viu, que eu queria acrescentar ao comentário do Lorival e da Thaís. Gente, eu estou aqui há alguns dias esperando para ver um gesto. Gesto, do ponto de vista político, é muito significativo. Vocês têm algum gesto que saiu daqui em relação a isso, que seja positivo? Tem algum? Não. A resposta unânime da roda é não.